Olá, olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sou eu aqui para dar continuidade ao conteúdo prosa regionalista do romantismo, ok? Na aula passada eu já comecei a falar disso e o objetivo da aula de hoje é apresentar mais alguns elementos dessa categoria de textos românticos do âmbito da prosa. Lembrem-se de que existe uma diferença entre as obras da poesia e as obras da prosa romântica brasileira. O que nós já estudamos. Nós estudamos até então as três gerações do romantismo na poesia e estudamos também a prosa histórico-indianista, analisando a obra O Guarani, de José de Alencar, para exemplificar o que significa essa categoria, a categoria da prosa histórico-indianista. Eu apresento a vocês, então, a prosa regionalista e a obra que eu vou utilizar como base para essa apresentação se chama Inocência, de um autor brasileiro conhecido pela alcunha de Visconde de Taunay, ok? Mas antes de falar dessa obra, é importante destacar que a prosa regionalista é apontada por alguns críticos literários brasileiros, por alguns historiadores da história da literatura brasileira, como uma categoria de textos que expressam certa autonomia literária, uma autonomia literária ainda em construção, pela interiorização no Brasil. Tudo bem até então? Para exemplificar o que eu estou dizendo a vocês, eu apresento a vocês esta imagem, essa pintura de um autor brasileiro chamado Libindo Ferraz. É uma pintura científica, não se sabe tampouco o ano exato em que ela foi publicada, mas o fato é que ela expressa muitíssimo bem um personagem que figurará em muitas obras dessa categoria, a categoria da prosa regionalista do romantismo brasileiro. Essa figura é uma figura do campo, é uma figura do sertão. Poderíamos imaginar que este homem representado nesta pintura seja provavelmente um vaqueiro, ou um peão, ou um pequeno fazendeiro, por conta da vestimenta dele, pelo fato de ele estar num ambiente que denota esse tipo de trabalho. Enfim, poderíamos imaginar algumas atribuições a essa figura representada por essa pintura, e é exatamente esse tipo de figura que se encontra nas obras regionalistas do romantismo brasileiro no que tange a essa categoria, ok? Eu apresento a vocês alguns dos elementos dessa categoria da prosa romântica. É importante destacar que a prosa regionalista é a expressão mais exata do que se pode chamar de autonomia literária brasileira, dado o contexto do romantismo. Pessoal, muita atenção, não estou dizendo que a literatura brasileira, neste período, é uma literatura autônoma. Por quê? Boa parte desses autores do romantismo se inspiravam, alguns deles copiavam literalmente o que era produzido por artistas românticos franceses, ingleses, espanhóis, portugueses, para o fazer romântico aqui no Brasil. No entanto, no que diz respeito à prosa regionalista, é possível perceber alguma autonomia, algum desvinculamento desses autores europeus pelo fato de essas obras regionalistas serem construídas a partir de ambientes como os sertões das regiões interioranas brasileiras, pelo fato de personagens como aquele daquela pintura que eu acabei de apresentar a vocês figurarem em algumas dessas obras. E esses lugares dos interiores do Brasil, esses personagens, a forma como eles falam, a sua cultura, enfim, tudo isso só pode ser encontrado no Brasil. Então, por isso é que se fala de certa autonomia literária quando se trata de obras da prosa regionalista romântica brasileira, ok? Complementando o que eu disse, é importante destacar que essa autonomia literária se deve à valorização por parte dos autores dessa categoria, categoria da prosa regionalista, das características étnicas, linguísticas, sociais e culturais constituintes das distintas regiões do país situadas fora do eixo dos centros urbanos. Então, na próxima aula, a partir da próxima aula, eu vou apresentar a vocês a categoria da prosa urbana, e vocês perceberão que os romances dessa categoria são todos situados em grandes centros urbanos do Brasil do século XIX. Essas obras regionalistas que nós estamos abordando agora são obras
cujas narrativas se constroem em regiões fora desse eixo dos grandes centros urbanos brasileiros do século XIX. E nestas obras são percebidas características étnicas do povo que habita essas regiões, que é um povo repleto de misturas, né? Constituído a partir de misturas, melhor dizendo, constituído a partir de miscigenação étnica. Nessas obras, e em Inocência isso é muito perceptível, existe uma apresentação das variedades linguísticas do homem sertanejo, por exemplo. Visconde de Taunay, que é o autor de Inocência, tenta, a partir da sua escrita, reproduzir, inclusive, alguns regionalismos da linguagem dos personagens da obra. Regionalismos do interior de Minas Gerais, do interior do Mato Grosso, por exemplo. Então, isso é apresentado nessas obras. Essas obras, então, mesclam a língua portuguesa em sua variante culta, a língua portuguesa em suas diversas variantes regionais. Okay? Isso é algo inovador para a história da literatura brasileira. Eu diria que, anteriormente ao romantismo, isso não havia acontecido ainda, não da forma como acontece nestas obras e, sobretudo, em Inocência, certo? Existem características sociais e culturais também dessas regiões e das pessoas que habitam essas regiões representadas nas obras regionalistas. Então, por isso é que essas obras são chamadas de regionalistas, porque essas histórias todas, em diferentes níveis, contemplam características identificadoras das pessoas, das populações que habitavam regiões que até então não haviam sido contempladas por outros autores ao longo da história da literatura brasileira, ok? Então, por isso, prosa regionalista. Eu apresento para vocês os principais autores e obras de destaque dessa categoria da prosa romântica. Não vai dar para falar de todos eles agora, mas na próxima aula eu vou fazer alguns comentários sobre alguns desses autores, porque o foco desta aula, senhores e senhoritas, é apresentar a vocês um resumo de Inocência e apresentar a vocês também alguns dos elementos que eu mencionei da prosa regionalista a partir de trechos dessa obra. Então, a primeira obra que eu apresento a vocês, como sendo uma obra de destaque da prosa regionalista brasileira, é O Gaúcho, de 1870, obra de José de Alencar. Vocês perceberão que José de Alencar é um autor cuja produção literária é muito vasta, é muito diversa. Ele produziu textos românticos notáveis de todas as categorias que nós vamos estudar durante essas aulas, basicamente. Ele produziu textos românticos da categoria histórico-indianista, da categoria regionalista, da categoria urbana, por exemplo. Então, vocês verão esse nome novamente nas próximas aulas. É importante destacar isso. Bernardo Guimarães é outro nome que figura nesta lista de autores regionalistas do romantismo nacional. Eu diria que a obra dele mais destacada é O Seminarista, de 1872. Eu não coloquei aqui, mas uma outra obra bastante relevante dele, que figura também nessa categoria, se chama A Escrava Isaura. Vou pedir para depois vocês pesquisarem um pouco a respeito dessas obras, para vocês terem pelo menos uma noção do que é que cada uma trata. Não será possível analisarmos todas elas, mas seria interessante que vocês tivessem uma noção, pelo menos, do resumo do enredo de cada uma delas. Tudo bem? A terceira obra que eu apresento a vocês é Inocência, também de 1872, obra de Visconde de Taunay. Esta é a obra que nós analisaremos nesta aula e é a obra a partir da qual eu vou pedir para que vocês respondam as questões do estudo dirigido, ok? E por último, mas não menos importante, Franklin Távora, com a sua obra O Cabeleira, de 1876. Pessoal, o que todas essas obras têm em comum? O enredo de todas essas narrativas, e todas essas narrativas são romances, acontece num ambiente que se situa fora daquele eixo das cidades, dos centros urbanos conhecidos do Brasil do século XIX. Por isso elas são consideradas regionalistas.
cada um desses autores vai contemplar em cada uma dessas obras uma região interiorana do Brasil diferente. Então, por exemplo, em Inocência, o pano de fundo de tudo que acontece na história é o sertão do Mato Grosso. O sertão do Mato Grosso. Já, por exemplo, o pano de fundo da história contada em O Gaúcho, de José de Alencar, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o interior da região, do estado, da província à época, do Rio Grande do Sul. E cada uma dessas outras obras vai apresentar, por sua vez, uma outra região diferente daqueles centros urbanos que eram conhecidos à época, ok? Sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras cidades e outros centros urbanos nordestinos, Recife, por exemplo. Então, por isso é que essas obras são chamadas de obras regionalistas, porque a história contada em cada uma delas foge desse eixo de centros urbanos do Brasil do século XIX. Ficou claro isso, pessoal? Pessoal, eu apresento a vocês, então, de maneira bem resumida, a narrativa de Inocência do autor Visconde de Taunair. Os principais personagens dessa narrativa são estes, ok? E eu destaco para vocês essa narrativa porque muitos críticos literários brasileiros a consideram a narrativa mais significativa dessa categoria do romantismo brasileiro, que é a prosa regionalista. A obra se chama Inocência por conta de a personagem central, ou uma das personagens centrais, ser Inocência, que é uma jovem de 18 anos, filha de um pequeno fazendeiro, o Pereira, que foi criada unicamente pelo pai, pelo fato de a sua mãe haver morrido quando ela era simplesmente um bebê. Então, ela é criada ao longo de toda a sua vida, até chegar aos 18 anos de idade, pelo seu pai, que é um fazendeiro bom, de bom caráter, mas, no entanto, rude. Um outro personagem importante a destacar dessa obra é Manecão Doca, que é o homem ao qual ela é prometida em casamento pelo seu próprio pai. Esse Manecão Doca é um vaqueiro que seria o futuro marido de Inocência, segundo o pai de Inocência, Pereira. Por que Gustavo seria? Porque Inocência se apaixona por Cirino, que é um prático farmacêutico, é uma espécie de médico, só que sem diploma de medicina. Cirino é um personagem que diz ser formado em farmácia e que vivia, no momento em que ele se encontra com o pai de Inocência, Pereira, de perambular por regiões do interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, curando pessoas que não tinham nenhum outro tipo de assistência de saúde, que demandavam, então, o trabalho dele e que precisavam, então, dele como sendo esse doutor que trata de doenças, ainda que ele não tenha formação para isso. Então, por isso, Cirino é um prático farmacêutico que se torna, ao longo da narrativa, um amante de Inocência. E, por último, mas não menos importante, eu apresento a vocês o Maier, que é um entomologista alemão. Gustavo, que é um entomologista? É um pesquisador, uma espécie de biólogo voltado para a pesquisa de insetos e, sobretudo, de borboletas, né? Esse Maia, então, havia vindo para o Brasil, segundo a narrativa, a fim de pesquisar e registrar algumas espécies de insetos desconhecidas dos alemães. E ele é recebido, então, por Pereira, o pai de Inocência, em sua casa, a fim de passar alguns dias lá, não só em contato com Pereira e sua família e todos aqueles que trabalhavam para o Pereira, mas também a fim de documentar algumas espécies de insetos que ele só havia encontrado naquela região. É importante destacar que o pano de fundo dessa obra é o sertão da província do Mato Grosso, ok? Gustavo, a história gira em torno de quê? Gira em torno do amor de Inocência por Cirino e dele por ela. E esse amor é um amor proibido pelo fato de Inocência já estar no início da obra prometido em casamento a Manecão Doca, ok? Há um conjunto de conflitos que vão se construindo ao longo desse enredo. Por exemplo, Pereira, o pai de Inocência, em determinado ponto da narrativa, passa a suspeitar de que Maier é quem estaria interessado em sua filha, mas, na verdade, o romance
construído entre ela e o homem que ele desconhecia era entre ela e Cirino. E ao final da narrativa, então, tanto ele quanto o Manecão Doca descobrirão isso, e Manecão Doca assassinará Cirino por um tiro de pistola. O final da obra, então, é um final bastante trágico, e a obra é bastante rica pelo fato de não só haver vários conflitos inesperados, diferentes, que se alternam ao longo da apresentação do enredo, mas pelo fato de, primeiro, tudo isso se passar no interior do Mato Grosso e pelo fato de Visconde de Taunay conseguir reproduzir muitíssimo bem parte da cultura dessas populações que vivem em regiões interioranas, dessas províncias brasileiras, né? No caso da obra, a província do Mato Grosso. Ele representa muito bem, então, a cultura dessas populações, ele representa, ele reproduz, ele consegue reproduzir, por meio dos diálogos dessas personagens, algumas características da sua fala regional. Então, é uma obra escrita segundo a norma culta da língua portuguesa à época, mas é uma obra que consegue mesclar a norma culta a esses regionalismos do falar desses personagens que são personagens do campo, fazendeiros, sobretudo quando se mencionam Pereira e Manecão Doca. Então é uma obra muito rica e que se constituirá a partir de todos esses elementos. Então, Gustavo, por que Inocência se apaixona por Cirino? Não sei se isso ficou claro, mas Pereira convida Cirino para a sua casa para tratar de Inocência, porque a Inocência padecia de malária. E Cirino, então, sendo um prático farmacêutico, se dispõe a ir até a casa de Pereira a fim de tratar a filha dele, que é a Inocência. Mas ele se apaixona logo no início da relação entre médico e paciente por Inocência. Inocência corresponde a essa paixão dele e todo o enredo então vai se construir a partir disso. É importante destacar que Pereira é um homem grosseiro. Na obra apresenta-se um pouco do viés machista dele em relação à sua filha, em relação à visão dele ampla a respeito da mulher, e por isso então eu destaquei um trecho dessa obra em que se menciona um pouco dessa visão, e esse trecho será o trecho base para vocês resolverem as questões do estudo dirigido que eu vou pedir para vocês resolverem. Tudo bem? Eu apresento a vocês, então, esse trechinho, ok? Prestem atenção a ele, eu vou disponibilizar tanto o texto quanto as questões. Inocência, pelo estudo dirigido, página 13, mas leiam fala isso com calma. de Pereira, pai de Inocência. Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo. Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas. Se casam, podem cair nas mãos de algum marido malvado. E depois, as histórias. Ih, meu Deus, mulheres numa casa é coisa de meter medo. São redomas de vidro que tudo pode quebrar. Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome de meus pais. O manecão que se aguente, quando a tiver por sua. Com gente de saia não há que fiar. Cruz, botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega um olho. Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é em geral corrente nos nossos sertões e traz como consequência imediata e prática, além da rigorosa clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre parentes muito chegados para filhos de menor idade, mas sobretudo os numerosos crimes cometidos. Mal se suspeita a possibilidade de qualquer intriga amorosa entre pessoa da família e algum estranho. Continuando a leitura. O restante do diálogo entre Pereira e Cirino. Agora, prosseguiu Pereira com certo vexame, que eu tenho tudo que lhe disse, peço-lhe uma coisa. Veja só a doente e não olhe para a Inocência. Falei assim a mercê, porque era de minha obrigação. Homem nenhum, sem ser muito chegado a este seu criado, pisou nunca no quarto de minha filha. Eu lhe juro, só em casos destes de extrema precisão. Senhor Pereira, replicou Cirino com calma,
Lá lhe disse e torno-lhe a dizer que, como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a respeitá-las. É este meu dever, e até hoje, graças a Deus, a minha fama é boa. Quanto às mulheres, não tenho as suas opiniões, nem as acho razoáveis nem de justiça. Entretanto, é inútil discutirmos porque sei que isso são prevenções vindas de longe, e quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. O senhor falou-me com toda a franqueza, e também com franqueza lhe quero responder. No meu parecer, as mulheres são tão boas como nós, se não melhores. Não há, pois, motivo para tanto desconfiar delas e ter os homens em tão boa conta. Enfim, essas suas ideias podem quadrar-lhe à vontade, e é costume meu antigo a ninguém contrariar, para viver bem com todos e deles merecer o tratamento que julgo ter direito a receber. Cuide cada qual de si, olhe Deus para todos nós, e ninguém queira arvorar-se em palmatória do mundo. Tal profissão de fé, expedida em tom dogmático e superior, pareceu impressionar agradavelmente a Pereira, que fora aplaudindo com expressivo movimento de cabeça a sensatez dos conceitos e a fluência na frase.